Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, o dia de Natal transforma a vida do homem. Belém se torna lugar que separa os tempos, divide os tempos, antes e depois de Cristo, antes e depois do nascimento do Salvador. Foi em Belém que o Verbo feito carne nasceu. Em Belém se inaugura um novo tempo da história da humanidade. Em Belém o Salvador nasce. Em Belém os primeiros, tendo Maria como a primeira, adoram o Senhor. Maria, José, os pastores, mas pensemos também nos anjos. Em Belém o céu e a terra se unem para adorar o Salvador, o Deus celeste que se fez homem como nós, na pequena gruta, no presépio da humilde Belém de Judá. Neste dia, queridos irmãos e irmãs, em que celebramos a padroeira de nossa arquidiocese e de nossa cidade de Belém, Santa Maria de Belém, queremos fazer memória da história teológica, da solenidade litúrgica. Sim, hoje é solenidade em toda a nossa arquidiocese, não só aqui na catedral. Em todas as paróquias, em todas as capelas aonde se celebra a missa, hoje se celebra a solenidade de Santa Maria de Belém. Esta memória que queremos fazer hoje nos conduzirá até Belém de Judá. Depois iremos a Lisboa. Passaremos rapidamente por São Luís. E finalmente chegaremos à nossa querida Belém do Pará. Este itinerário, este fazer memória, nos ajudará a crescer no conhecimento e no amor, aquela que hoje celebramos filialmente. O dia 1º de setembro, recorda que no final do século XIX, aqui mesmo, e no teto da nossa igreja temos um retrato desse bispo do qual falaremos. No dia 1º de setembro, no final do século XIX, o então bispo de Belém, Dom Antônio Macedo Costa, movido por uma promessa feita a Deus, entregou a Catedral de Belém numa solene celebração perpetuada pela imagem artística que representa Nossa Senhora no presépio de Belém e que podemos admirar na luneta da nossa abóboda da catedral. O título, como recorda um artigo do cardeal Dom Arani Tempesta, do ano 2005, salvo engano, evoca a mãe de Jesus, a sempre Virgem Maria, que em Belém de Judá tornou-se a mãe de Jesus Cristo, Salvador de todos os homens. Ali ela contempla pela primeira vez nos seus braços, carregando na concretude da sua existência humana, o Salvador. Em Belém, ela se torna a mãe de Jesus Cristo, e aquela que é a discípula perfeita do Senhor, se torna a primeira que teve o privilégio de adorá-lo, o Verbo encarnado, o Redentor. A pequena Belém, cujo nome literalmente significa Casa do Pão, se tornou o lugar da primeira adoração cristã.
Vejam como é bonito esse aspecto. Casa do Pão, numa clara referência profética à Eucaristia. Pois aquele que nascia, um dia morreria, ressuscitaria, se tornaria Eucaristia para todos os homens, de todos os lugares, a salvação concreta na vida da igreja, o amor de Deus concreto na vida da igreja, em cada Eucaristia que celebramos. E ela é, a Virgem, a primeira que adora o Senhor, a primeira que adora em Belém, na casa do pão, o pão descido do céu, o Cristo Jesus. Assim, também, colhamos já uma lição desse fato. A nossa igreja catedral deve ser um lugar de adoração, deve ser um lugar que respira adoração, que transborda adoração. Enquanto não o formos, não estaremos sendo completamente fiéis à nossa vocação. A Catedral de Belém precisa ser, como igreja mãe, um lugar que vive a espiritualidade da adoração, seguindo os passos de Santa Maria de Belém, que em Belém adora o seu filho. Lá os anjos o adoram, lá os pastores o adoram. Na nossa igreja catedral, o céu e a terra, anjos e homens, devem se unir em adoração a Jesus Cristo. Uma adoração comunitária, adoração pessoal. Devemos ser uma paróquia de adoradores, uma catedral de adoradores. A adoração deveria caracterizar, e deve caracterizar cada vez mais a nossa vida de catedral, a nossa vida paroquial, e daqui irradiar-se para toda a nossa arquidiocese, pois os verdadeiros filhos de Santa Maria de Belém não podem renunciar a este elemento central da vida cristã, uma vida eucarística, que nasce do mistério do amor, de amor da Eucaristia, que nele, na Eucaristia, encontra o seu ápice aqui na terra. Uma experiência que deve ser tão marcante e transformante, que se prolonga naturalmente ou sobrenaturalmente, pensemos na graça, na adoração eucarística diária, num dia a dia de adoradores, de homens e mulheres que no mundo vivem a sua missão de ser luz do mundo e sal da terra. O título Santa Maria de Belém não se opõe, não contradiz, muito pelo contrário, o título de nossa paróquia. Afinal, sabemos que a nossa paróquia, em 1617, ela recebeu o nome de Nossa Senhora da Graça. Mas esse título, Nossa Senhora da Graça, no singular, Nossa Senhora da Graça, ele indica o mesmo que Santa Maria de Belém, pois o título indica que Nossa Senhora é aquela que nos dá a graça, ou seja, que nos dá Jesus, seu Filho. Jesus é a graça, o dom salvífico e gratuito de Deus para os homens. Ele é a graça na qual encontramos todas as graças. Por isso, Nossa Senhora da Graça é também Santa Maria de Belém, porque ela se torna a mãe da graça em Belém, a Santa Maria de Belém. Ou seja, os dois títulos dizem o mesmo mistério, apontam para o mistério do nascimento do Verbo de Deus em Belém, daquele que é a graça de Deus, o Salvador de todos os homens. Mas como nasce esse título, Santa Maria de Belém? Não nasceu aqui, em nossa cidade, veio de longe. Chegamos então agora à história da Basílica da Natividade, em Belém de Judá. Por volta do ano 330, o imperador Constantino,
auxiliado para este fim por sua mãe, Santa Helena, mandou construir uma bela e enorme basílica sobre a Gruta da Natividade. Nesta basílica, em Belém, até hoje existente, desenvolveu-se mais tarde um culto especial a Nossa Senhora, venerada com o título de Santa Maria de Belém. Ou seja, esse culto ele vem do século V, provavelmente, do período bizantino, quando a iconografia na Basílica da Natividade, mostrando o presépio, o nascimento de Jesus, fazia com que todos olhassem para Nossa Senhora como Santa Maria de Belém. Nossa padroeira nos recorda, contra todos os que duvidam da veracidade da fé cristã, a concretude histórica da nossa fé. Sim, o Verbo se fez carne, na concretude de um tempo, de um lugar, de uma família, no seio virginal de Maria. Seu título, Santa Maria de Belém, nos indica a origem bíblica da nossa fé cristã, a origem bíblica da nossa devoção a Nossa Senhora. Daí que nossa catedral também deve ser um lugar de encontro com Cristo, Palavra de Deus. Encontro comunitário e pessoal, litúrgico ou silencioso, solene ou na simplicidade da oração pessoal. A catedral é um lugar de escuta da Palavra de Deus. A catedral é um lugar para rezarmos com a Palavra de Deus. A catedral é um lugar onde Deus nos fala e nós, o seu povo, o escutamos com toda a reverência, com todo o respeito de filhos. Graças às peregrinações antigas e medievais, a devoção a Santa Maria de Belém chega a Portugal e à cidade de Lisboa. E vejam o que a providência de Deus nos reservou. O famoso infante Dom Henrique, fundador da escola de Sagres, que tem o seu nome associado às grandes navegações portuguesas, mandou construir entre o Tejo e o Atlântico uma ermida, uma pequena igreja dedicada a Santa Maria de Belém, aonde se prestava assistência espiritual aos navegantes que partiam de Lisboa rumo a terras longínquas, buscando o caminho das Índias, buscando terras distantes para colonizar. Assim como, dizia ele, Dom Henrique, uma estrela guiou os magos até Jesus em Belém, ele chamava Maria de estrela. Cantamos no início da nossa celebração um belo hino que trata Maria como estrela. Estrela dos navegantes, ela guia aqueles que caminham no mundo, rumo ao céu. Então Dom Henrique dizia que assim como a estrela de Belém guiou os magos até Jesus em Belém, Nossa Senhora de Belém guiaria os navegantes até as novas terras. Esta ermida, mais tarde, se tornou uma paróquia. Lá, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, participaram de uma última missa, antes de deixarem, em 1497 e 1500, respectivamente, Lisboa, na direção das Índias e do Brasil. Junto com os seus oficiais, junto com a tripulação de suas naus, eles participaram da missa e comungaram, entregando suas vidas e a sua missão a Santa Maria de Belém. Vejam como esse título nos remete também à nossa história, ao início da evangelização no Brasil. Até hoje existe uma paróquia em Lisboa. Todos
que conhecem Lisboa normalmente visitaram essa paróquia. No Mosteiro dos Jerônimos, dentro dele tem uma bela igreja. E a paróquia que lá se encontra tem como título Santa Maria de Belém. Até hoje, séculos de história, como também nós temos séculos de história e de tradição. Assim, a devoção chega ao Brasil. Chegou primeiro lá para São Paulo. Por exemplo, Itatiba, em São Paulo, invoca Nossa Senhora com esse título, Santa Maria de Belém. Mas como chegou à nossa cidade, dando nome a ela? A devoção chegou, como sabemos, com os primeiros portugueses, que partiram de São Luís no dia de Natal. Dia de Natal, queridos. Natal que aconteceu em Belém, Casa do Pão. No dia de Natal eles partem de São Luís e chegam à nossa cidade no dia 12 de janeiro de 1616. E tendo partido no dia de Natal, todos os nomes que eles darão à nossa localidade têm a ver com o Natal. Forte do Presépio. E mais tarde, esse lugarejo vai se tornar Santa Maria de Belém. Santa Maria de Belém, assim vai se chamar esse lugarejo, antes ainda de ser uma grande cidade como hoje. Santa Maria de Belém, mais tarde, recebe o título também do Grão-Pará. Sim, este foi o nome da nossa cidade, que nasceu do encontro de portugueses e índios, que sob a maternidade da Mãe de Deus, descobriram, no meio das dificuldades, o chamado para construírem fraternalmente um novo tempo, uma nova civilização, cabocla, podemos dizer, colhendo elementos europeus, unindo-os à dignidade dos elementos indígenas. Somos filhos desse encontro, somos filhos desse encontro providencial, sob a proteção da Mãe de Deus, que nos faz todos irmãos. Como sabemos, mais ou menos um século depois do nascimento de nossa cidade, em 1719, nasce a nossa diocese. O Papa Clemente XI deu à nova diocese o nome da cidade, Santa Maria de Belém. O Papa Pio X, quando criou, elevando a nossa diocese, a arquidiocese, renovou a consagração dela a Santa Maria de Belém. Arquidiocese de Santa Maria de Belém. É por isso, queridos irmãos e irmãs, que esta solenidade de hoje é tão importante. Ela se liga à história da nossa fé, do nosso culto a Deus, do amor ao Salvador e à sua mãe Santa Maria de Belém. É a festa da nossa paróquia, catedral, sim, mas também é a festa da nossa arquidiocese, é a festa da nossa cidade. Que a Virgem Santa, representada de um modo tão belo, seja na luneta da nossa igreja catedral, seja também na fachada da nossa igreja, porque para os desatentos, na fachada da nossa igreja, nós temos uma imensa estátua. É Santa Maria de Belém, que dentro e fora da nossa igreja catedral, nos abençoa. Abençoa aqueles que entram, abençoa aqueles que passam apressados, abençoa quem vive a vida paroquial e abençoa toda a cidade. Sim, Santa Maria de Belém, como boa mãe, está dentro e está fora, está aonde os seus filhos estiverem, os acompanha sempre, não os deixa sozinhos, jamais. Que Santa Maria de Belém, tão bem representada em nossa igreja catedral, e que deve ser cada vez mais venerada, amada
e, ao mesmo tempo, proclamada por todos nós, possa interceder por cada um que faz parte desse povo, dos filhos de Deus, por cada um daqueles que faz parte dessa cidade. Hoje nós rezamos por toda a nossa arquidiocese, um pensamento especial ao nosso arcebispo, que se recupera da sua cirurgia da coluna, mas nós rezamos também por todos os belenenses, por todos aqueles que, católicos ou não, fazem parte dessa cidade que vive há séculos sob a proteção de Santa Maria de Belém. Que Santa Maria de Belém rogue sempre por cada um de nós. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos,